Hoje é domingo e domingo é dia de tradição. Eu venho aqui te contar uma história. Eu sou de família pobre, então a tradição lá em casa, quando eu era pequeno e morava em São Paulo, era comer frango aos domingos. O nosso almoço de domingo tinha esse ritual, que não estava escrito, na verdade, em lugar nenhum, mas era inviolável. A minha mãe já dizia e diz até hoje: domingo sem galinha não é domingo. Mas era engraçado que naquela época as crianças não apitavam em nada. Então, o peito de frango pertencia aos adultos, pai, mãe, algum adulto. E a minha mãe já escolhia a sua parte favorita, que era o peito de galinha, era dela. E para as crianças eram as outras partes que sobrassem. Eu me lembro inclusive de uma outra parte muito disputada, que era o osso da aposta. Aquele ossinho em formato de galha, que quando você puxava ele e ele se quebrava, ele deixava uma das partes maior. Então, esse que ficava com a parte maior era o ganhador. E isso pra gente, criança, era um jogo muito sério. E aquele ossinho até hoje, para mim, se chama osso da aposta. Bom, então, no almoço de domingo, era a galinha ou o frango, e à noite ainda tinha um ritual, que era fazer um pequeno mexidinho com o caldinho que sobrava do frango, era onde a gente brincava com o ossinho da aposta. Eu me lembro que quando nesses momentos a casa estava cheia de primos, etc., sempre os adultos falavam com a gente assim: olha, quando você crescer, você vai poder ter a sua casa e escolher as coisas, inclusive qual das partes do frango que você vai comer, inclusive o peito de frango. E ficava nessa brincadeira e o tempo foi passando. Foi passando o tempo, nós crescemos e as coisas foram acontecendo e eu mudei inclusive de São Paulo para Minas. Com o passar do tempo a gente esqueceu dessas histórias. Elas ficaram no tempo lá atrás. Mas outro dia, quando eu fui servir um frango na panela aqui em casa, um dos filhos gritou: opa, o peito é meu, eu gosto só do peito. E ainda teve o seguinte, a mãe deles entrou e defendeu: é mesmo, deixa o peito de frango para ele porque ele gosta. E aí eu me lembrei dessa história e constatei que a minha geração é a geração que não comeu peito de frango em momento nenhum. Porque quando eu era pequeno, essa parte pertencia aos adultos, aos pais, que mereciam, por mérito deles mesmo, a melhor parte, mais macia e carnuda. E já hoje, tempos modernos, os pais se desdobram para dar o melhor que puder para os filhos. Mas nesse momento da história, eu já sou pai. E com esse pensamento de dar para os filhos tudo que nós não tivemos, a gente acaba abrindo mão de comer o peito de frango para deixar os filhos comerem. É interessante isso, né? Se você é pai ou mãe de adolescente, ou tem de 35, 40 ou 40 e poucos anos, também viveu essa história. É claro que isso é uma metáfora dos tempos, que mostra como os valores se inverteram com o passar dos anos. E que o amadurecimento das gerações vai se fazendo de fases em fases e pequenos símbolos do dia a dia que representam todo um acontecimento. Agora, essa é a geração Nutella, também cheia de mimimi e que só degusta coisas boas. Eu sei disso porque eu tenho 3 representantes dessas feras aqui em casa. Só para você identificar, se você tiver aí, eles nasceram depois do celular e têm disponível muitos dados, informação e estão conectados. A nossa luta hoje é que eles precisam se desenvolver e desenvolver um conhecimento e até uma sabedoria e aprenderem a serem mais críticos. Mas o interessante dessa história toda é que a forma como nós vemos isso é uma preocupação nossa, dos pais, dos adultos. Eles só estão conectados. Mas isso já é uma outra história e eu volto no outro dia para falar com você sobre isso. Eu te vejo num próximo vídeo. Em breve eu sigo. Até mais. Fiz o curso, Manual de Gente, e foi muito bom para ela, se autoconheceu e ela conhece as pessoas, fica melhor, se soltar mais. E indico para todas as pessoas, não é religião, é para você se autoconhecer
e conhecer melhor as pessoas, saber lidar. Para você que tem comércio, para você que faz faculdade, para você que estuda, que tem os pais, assim, precisa autoconhecer as pessoas. Muito bom, indico para toda a família.